neste mundo pode ser mudado. O que eu estou querendo dizer através disso? Poderia reunir os próprios deputados que estão nessa briga, nessa guerra, nesse confronto, um com o outro, e também mudar esta lei sobre a escolha de quem vai assumir e sentar na cadeira lá do STF, para poder parar de uma vez por todas com essa troca de favores absurda que está. Ou seja, um presidente da República, ele é eleito e coloca lá o seu representante no STF. No momento em que ele comete uma falha, um erro, ele faz um rombo nos cofres do governo, automaticamente ele conta com o favor daquela pessoa que ele colocou no STF, no poder, para poder defendê-lo. E muitas das vezes, essas autoridades acabam assim defendendo esse corrupto e este homem errado. E vai a favor dele. Por quê? Porque deve um favor para esse político. Na minha opinião, isso teria que mudar imediatamente. Como, por exemplo, quem poderia escolher um ministro do STF para poder sentar lá e representar a nação brasileira seria, na minha opinião, advogados, escrivão, juízes e promotores. Eles poderiam se reunir, todo o judiciário do Brasil, e escolher um para poder representar no STF, e não políticos. É por isso que tudo está errado, porque está errando lá na base, lá na estrutura, lá no fundamento. E é por isso que fica essa troca de favores. Ou seja, o político corrupto, ele erra já sabendo que ele vai ser defendido pelo representante que ele colocou no STF. Como, por exemplo, o Lula colocou o Zanin, colocou o Flávio Dino, agora está querendo colocar o Messias. E se não for o Messias, está querendo vir com quem? O Pacheco, que não votou a anistia, não deu nem ouvido para os patriotas e muito menos para os deputados e os senadores. Essa é a troca de favores. Como que as coisas vai dar certo dessa maneira? Como a situação vai mudar desta maneira? É preciso agir, é preciso criar novas leis, é preciso ir para cima. Aí está o erro. O erro está nascendo no princípio, está nascendo no começo, está nascendo na base e na estrutura. Para mim, poderia sim criar esta lei. Quem tinha que escolher um juiz do STF tinha que ser os juízes, os promotores, os escrivãos, a OAB, os advogados, aquele que trabalha com a lei. Se reunia e colocaria 5, 6 nomes e faria a votação. E ali escolheria um juiz do STF, um ministro do STF. E aí sim as coisas iam começar a andar. Porque no momento que eles tivessem que julgar um político corrupto, errado, e me perdoa, um ladrão, eles iam para cima com toda a autoridade, porque eles não deveriam favor para ninguém. Você está me entendendo ou não? E o partido, desculpa, do PT está cercando o STF com representação e indicação de ministro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Isso é uma vergonha. Acorda, Brasil. Acorda, patriotas, acorda, nação brasileira, acorda, deputados federais, acorda, senadores. Vamos criar lei, vamos mudar isso, porque senão nós vamos dar murro em ponta de faca, nós vamos continuar dando murro em ponta de prego, e isso nunca vai mudar.
É o que está acontecendo na prática. Analisa para você ver. Quando um ministro do STF vai votar, ele até quer votar a favor das coisas certas, honestas, e condenar o corrupto e o errado. Mas quando ele lembra que foi ele que colocou ele naquela cadeira, colocou ele no poder, colocou ele na corte, ele pensa duas vezes e acaba voltando e votando nesse político corrupto, dando um voto e absorvendo esse cara que roubou bilhões nos cofres e acaba, querendo ou não, condenando pessoas inocentes como o presidente Jair Messias Bolsonaro. Analisa se eu estou conversando coisa com coisa. Analisa se eu estou falando alguma bobeira aqui. Por quê? Exatamente. Pega-se ali uma pessoa que quer ser presidente de uma empresa. E aí, chega-se ali os funcionários e diz: eu vou votar em você. Pode contar com o meu voto. E aí, ele se reelege, ganha aquela eleição para ser o presidente daquela empresa. Quando aquele funcionário começa a faltar, começa a responder e começa a fazer coisa errada na empresa, o que acontece? Ali, aquele que ganhou com o voto dele, acaba dizendo assim: eu tenho que ser mais calmo com ele. Eu tenho que ser mais brando com ele. Eu não posso pegar tão pesado com ele, não. É através dele que eu estou aqui e que eu fui eleito para ser o presidente dessa empresa. Porventura não é isso que está acontecendo no STF? É exatamente isso que está acontecendo. Troca de favores, troca de poder, troca de domínio, colegagem, amigagem. No momento que você vai escolher um líder, você não pode escolher um líder porque você vai com a cara dele. E sim, você colocar na balança o que esse líder está fazendo, o passado desse líder, o que ele já praticou, o que ele já cometeu, se ele tem ficha limpa. Assim é as pessoas que é colocado no STF. Sim, porque os juízes vai julgar a carapuça desse que está indo lá para o STF e vai ver se ele tem ficha limpa. E aí sim, ele vai ser eleito pelos juízes, pelos promotores, pelos escrivãos, pelos advogados e vai parar de uma vez por toda essa bagunça que está dentro do STF. Analisa-se assim. Eu não sou advogado. Eu não conheço muito bem da lei, mas eu conheço o que a Bíblia diz e Jesus diz, Mateus 5,17. Não cuideis que vim destruir a lei nem os profetas. Eu não vim destruir a lei, eu vim cumprir a lei. Ou seja, olha para você ver a diferença entre Jesus Cristo falando e o homem falando. Porque Jesus, ele pega sim e escolhe os não capacitados, mas ele capacita os seus escolhidos. Assim também, por lado sentido contrário, aqui na terra, nós, ou os representantes brasileiros e os representantes da lei, tem que escolher uma pessoa que tem ficha limpa para poder sentar na cadeira do STF. Uma pessoa que não tem rancor, uma pessoa que não tem mágoa, uma pessoa que não tem um desabafo e uma pessoa que realmente vai fazer valer a lei. Agora, uma pessoa que já entra no STF, ele já entra ali, desculpa a expressão, como o ministro Flávio Dino, já entrou ali com uma convicção: sentei na cadeira, agora eu vou me vingar de todos aqueles que colocaram apelido em mim, todos aqueles que pisaram em mim quando eu era governador, quando eu era deputado. Agora sim, chegou a minha vez. Ou seja, precisa ficar essa puxação de saco. Precisa agora lá ficar essa puxação de saco, dando um abraço de ministro, pegando na mão de ministro, dando tapinha nas costas de ministro, para os ministros absorver. É por isso que muitas pessoas vão para a rua. O Daniel Vocaro já está na rua. Será por que ele está na rua? Quem é que defendeu o Daniel Vocaro? Eu acho que eu fiquei sabendo através da imprensa que foi o escritório de advocacia do ministro Alexandre de Moraes, a esposa dele que defendeu. E agora ele está na rua e o presidente Bolsonaro está detido, preso dentro de uma prisão, soluçando, escarrando sangue e caindo dentro da cela. E praticamente durante o dia ele passa apenas 1 hora de banho de sol e tem um local que dá 12 passos para lá e para cá. E ar-condicionado ligado o tempo inteirinho no ouvido do presidente Jair Messias Bolsonaro. Moral da história:
Saindo um pouco do contexto, quando o presidente Jair Messias Bolsonaro estava em casa, ele recebia cuidado 24 horas, medicamento 24 horas, comidas adequadas 24 horas e toda vez que ele gritava de dor, tinha uma pessoa do seu lado para poder defender. E agora lá dentro da prisão? O que está acontecendo? Se até a comida que a família ia levar, tentaram proibir. Então, gente, vamos mudar isso? Ei, senhores, vamos mudar isso? Se vocês fazerem uma campanha, mudar esse tipo de votação aí. Se eu falei alguma coisa que eu estou fora, me desculpa, mas eu precisava desabafar e falar a minha opinião. E a minha opinião sincera é essa: tem que parar essa troca de favores. Quem tem que escolher o ministro do STF, novamente eu vou falar, são advogados, juízes, promotores, escrivão, e não um presidente ou até mesmo um senado, para poder depois ficar a troca de favores. Que Deus abençoe e até a próxima, querendo Deus.